A chuva caía sem piedade sobre o cemitério militar, transformando o chão em um espelho de poças escuras. Sentado em sua cadeira de rodas, o jovem sargento Daniel Reis olhava fixamente para as próprias pernas, imóveis como troncos de árvore. Seu uniforme, antes símbolo de orgulho, agora pesava encharcado sobre os ombros, enquanto os dedos tremiam levemente sobre os braços metálicos do equipamento. Há meses, as palavras haviam sumido de sua boca. Desde aquela explosão do outro lado do mundo que roubara sua capacidade de andar, afastara seus companheiros de combate e despedaçara a vida que conhecia. Ao seu lado, o pai, João, observava em silêncio, impotente, tentando resgatar ao menos um vislumbre do filho que um dia irradiava confiança. Então, em meio ao temporal, João se ajoelhou ao lado da cadeira, trazendo nos braços um filhote de pastor alemão, pequeno e trêmulo, com olhos que pareciam conter todo o mundo. Dani, murmurou, com uma ternura que não se ouvia há tempos, quero que você conheça alguém. O sargento desviou o olhar das próprias pernas e fitou o animal. O cãozinho, assustado com a chuva, tremia, mas seus olhos transmitiam uma pureza que Daniel não via em lugar nenhum. Algo dentro dele se moveu, quase imperceptível. Ele estendeu a mão, hesitante. O filhote subiu em seu colo, e o que aconteceu em seguida deixou não apenas o pai, mas também os médicos, completamente atônitos. A chuva sempre parecia mais pesada naquele cemitério, como se o céu carregasse o peso de todas as perdas. Daniel Reis permanecia imóvel em sua cadeira, o uniforme impecável, as medalhas no peito brilhando sob a luz cinzenta, mas o olhar vazio. Antes, era um fuzileiro destemido, que avançava contra o perigo sem hesitar. Agora, mal conseguia erguer as próprias mãos. A explosão no exterior havia levado tudo em um instante, sua mobilidade, seus irmãos de armas, a chama que o impulsionava. Os médicos diziam que tivera sorte por estar vivo, mas Daniel nunca se sentiu sortudo. Todas as noites, acordava encharcado de suor, ouvindo o eco da detonação, sentindo o peso daqueles que não conseguirá salvar. João, seu pai, permanecia ali perto, sob um guarda-chuva, observando o filho se afastar um pouco mais a cada dia. Daniel quase não falava, mal se alimentava, não reagia a quase nada. As sessões de terapia terminavam em silêncio. Os remédios entorpeciam seus sentidos, mas não a dor. Dani, fale comigo, João sussurrava, tentando romper a muralha que o filho erguera. Daniel apenas cerrava os dentes, uma lágrima escorrendo pelo rosto antes de virar o rosto. O coração de João se partia. Seu filho sobrevivera à guerra, mas estava perdendo a batalha em casa. O vento aumentou, espalhando gotas geladas sobre o uniforme de Daniel. Ele não se mexeu, não piscou, não vivia, apenas existia. João engoliu em seco. Algo precisava mudar, alguém precisava alcançá-lo, porque, se nada acontecesse logo, temia perder o filho para sempre. Passava noites em claro, vasculhando artigos, revistas médicas, grupos de apoio, qualquer coisa que pudesse ajudar. Os médicos ofereciam estatísticas. Os terapeutas, planos. Ninguém oferecia esperança. Daniel continuava preso em um mundo silencioso, inacessível por trás do trauma que o aprisionava tanto quanto a cadeira de rodas. Uma noite, enquanto João apoiava a cabeça nas mãos à mesa da cozinha, um artigo chamou sua atenção, cães de serviço que transformam vidas. Clicou sem pensar. Contava a história de um veterano que, depois de meses sem falar, encontrou conexão através de um animal. Homens que recusavam terapia até que um cão os incentivava a tentar. Soldados que redescobriam propósito graças a um companheiro de quatro patas que acreditava neles antes mesmo que eles acreditassem em si mesmos. João prendeu a respiração. Será que algo tão simples quanto um filhote poderia fazer o que os médicos não conseguiam? Discou o número no final da página. Uma voz suave atendeu. Trabalhamos com pastores alemães para apoio emocional e mobilidade. Alguns cães parecem nascer para curar. Na manhã seguinte, João dirigiu 3 horas até uma fazenda. O criador o levou até uma ninhada brincando na grama, mas um filhote se destacava. Pequeno, com olhos grandes e atentos, aproximou-se dele, sentou-se e ficou apenas olhando, quieto, sereno, como se entendesse.
João sentiu algo mudar. Esse aqui, murmurou. Ao pegá-lo no colo, o filhote lambeu sua mão com delicadeza. Pela primeira vez em meses, João sentiu uma fagulha de esperança. Com o cãozinho nos braços, João empurrou a cadeira de Daniel até a sala iluminada. O filho olhava fixamente para frente, o maxilar tenso, a expressão distante. João conhecia aquele olhar, ele estava ali, mas também a quilômetros de distância, preso em memórias das quais não conseguia escapar. Dani, disse com suavidade, tem alguém que quero que você conheça. Daniel não reagiu. João se ajoelhou e colocou o filhote com cuidado no colo do filho. Por um instante, nada aconteceu. As mãos de Daniel permaneceram imóveis nos apoios da cadeira, a respiração superficial. O cãozinho olhou para ele, as patinhas pressionando suas pernas, o rabo abanando devagar. Então, como se pressentisse o peso dentro dele, o filhote choramingou e cutucou a mão de Daniel com o focinho. Os dedos do sargento tremeram levemente. Uma lambida suave, um peso quente se acomodando em seu peito. Seus olhos piscaram, quase imperceptivelmente, mas o suficiente para João notar. Daniel engoliu em seco. Por quê? Por que trouxe um cachorro? Murmurou, a voz rouca pelo desuso. Os olhos de João se encheram de lágrimas. Seu filho estava falando. Ele não é só um cachorro, respondeu baixinho. Ele está aqui por você, para te ajudar a se curar. O filhote se encolheu contra Daniel, recusando-se a sair. Seu coraçãozinho batia firme, ancorando de um jeito que nenhum remédio jamais conseguirá. Lentamente, com hesitação, Daniel ergueu uma mão trêmula e a pousou sobre o dorso do cão. Pela primeira vez desde que voltará para casa, sentiu algo quente romper a escuridão. Os dias seguintes foram os primeiros em que a casa de Daniel pareceu ganhar vida novamente. O filhote, que ele batizou em silêncio de Valor, o seguia para todo lado. Se Daniel ia até a cozinha, Valor trotava ao seu lado. Se os pesadelos o acordavam, o cão já estava em seu peito, choramingando baixinho até que ele se acalmasse. Se sua respiração se acelerava em pânico, Valor cutucava seu braço, atento e instintivo. Os médicos chamavam de apoio emocional. Para João, parecia um milagre. Certa tarde, durante a fisioterapia, Daniel lutava para levantar o braço. O rosto contraído, a frustração transbordando. Não consigo, resmungou. Pare. Mas Valor não desistiu. O filhote latiu, não alto, mas com insistência, e cutucou o cotovelo de Daniel com o focinho. Um empurrãozinho suave, depois outro. Incentivo, não força. Daniel hesitou. Então tentou de novo. Seu braço se ergueu alguns centímetros, mas se ergueu. A terapeuta ficou paralisada. Daniel, essa é a maior movimentação que vimos desde o acidente. Valor abanou o rabo, orgulhoso, circulando a cadeira como se tivesse acabado de assistir a um desfile de vitória. Naquela noite, enquanto Daniel escovava o pelo de Valor com mãos ainda trêmulas, sussurrou, por que você se importa tanto, hein? O filhote apenas apoiou uma patinha em seu joelho e encostou a cabeça quente contra ele. Foi a primeira vez que Daniel não se sentiu quebrado. Porque, finalmente, alguém acreditava que ele não estava. A sala de terapia estava silenciosa, a luz suave espalhando-se pelo chão polido. Daniel olhava para as barras paralelas à sua frente. As barras que ele havia tocado mais de 100 vezes, mas nunca realmente usado. Os médicos diziam que o dano nos nervos era irreversível. Andar de novo? Impossível. A esperança era algo que ele havia enterrado fazia tempo. Valor estava sentado ao lado da cadeira de rodas, o rabo imóvel, os olhos fixos em Daniel, como se esperasse por algo. Vamos só tentar, a terapeuta disse, com suavidade, sem pressão. Daniel balançou a cabeça. Não consigo. Nada funciona. Mas Valor latiu de repente, um som agudo e imperativo que ecoou pela sala. Ele trotou até Daniel, apoiou as duas patas nos joelhos do fuzileiro e encarou-o bem nos olhos. Valor, Daniel sussurrou. O cachorro cutucou sua perna com um focinho, firme, insistente. O coração de Daniel disparou.
Ele estendeu a mão para as barras. Seus braços tremiam enquanto se erguia, e então, sua perna direita estremeceu. A terapeuta prendeu a respiração. Faça de novo. Tente outra vez. Daniel se concentrou. Valor se aproximou, encorajando-o com um leve rosnado de apoio. Outro espasmo. Depois, um movimento. Então, seu pé se ergueu, 1 polegada do chão. A sala inteira pareceu prender o fôlego. Daniel, a terapeuta murmurou, incrédula. Você acabou de mexer a perna. A respiração de Daniel tremia. Valor latiu, triunfante, e, pela primeira vez desde a explosão, ele sentiu algo se acender dentro de si, esperança. A reabilitação se transformou em um mundo diferente com Valor ao seu lado. O que antes parecia uma tortura sem fim agora se tornava uma missão, algo que o fuzileiro finalmente acreditava poder vencer. Todas as manhãs, Valor o acordava cutucando seu peito com um focinho, como se dissesse, hoje nós lutamos. E Daniel lutava, contra a dor, o medo, a dúvida. Então chegou o momento que ninguém esperava. Durante uma avaliação de rotina, a terapeuta pediu que Daniel tentasse ficar de pé sem as barras. Não sei se consigo, ele murmurou, apertando os braços da cadeira de rodas. Valor se adiantou e pressionou a cabeça contra sua mão, como uma promessa silenciosa. Daniel respirou fundo e se impulsionou. Suas pernas tremeram violentamente. Os braços fraquejaram. E então, ele estava de pé. A terapeuta levou as mãos à boca, os olhos marejados. Valor latiu uma vez, orgulhoso e feroz. Passo a passo, Daniel começou a se mover pelo cômodo, lento, instável, mas andando. Médicos entraram correndo, atônitos. Isso está além de qualquer explicação médica, um deles disse. Mas Daniel sabia a verdade. Ele se ajoelhou, com dificuldade, trêmulo, e envolveu Valor nos braços. Você me salvou, sussurrou. Não só o meu corpo. A minha vida. Valor apoiou a cabeça em seu ombro, o rabo balançando devagar, como se dissesse que um novo capítulo havia começado, e que o fuzileiro nunca mais o enfrentaria sozinho.